Boa noite com Jesus. Todos pedem oração e às vezes a gente mesmo quase não pede oração, mas sabendo que talvez receba mais oração do que os que pedem. Há muitas irmãs, irmãos que têm esse ministério da oração, que sustentam os ofícios. Isso é um grande ministério. Ninguém vê, não é alvejado, não é invejado. Ninguém quer estar com aquela pessoa por causa de sua posição, para isso, para aquilo. Aquela hora escondido, né? Conforme Jesus ensinou. Enquanto os outros dormem, ela está orando. Isso está dentro da variedade de Deus. Nós vamos ficar de pé e vamos ler onde foi citado São Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Completando, mais o 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ponto. Basta cada dia o seu mal. Mais uma vez, voltamos a orar a Ti, Senhor, lembrando-nos de que há esses pedidos de oração por viagem, por enfermidade, por problemas diversos. Temos o livro de oração, as peças de roupa e as pessoas que enfrentaram até a ameaça do tempo estão aqui de corpo presente, enquanto outros estão em espírito, com aquela vontade de estar aqui, mas não puderam. O Senhor recompensa, o Senhor ajuda, o Senhor responde o clamor de cada um. Onde há um clamor, porque há uma necessidade. E se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. Pedimos sobre tudo isso perdão dos nossos pecados. E que ainda, sobretudo, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Amém. Sentai-vos. Gostaria de falar um pouco sobre apreensão, perturbação. Inquietos, né, como Jesus está dizendo aqui, não vos inquieteis, inquietação. Aliás, é, sem dúvida, a característica da hora, do dia que estamos vivendo. Deveria estar como está. O tempo, os dias, a humanidade deveria estar exatamente como está, em cumprimento das Escrituras, das profecias. O que nos mostra que o fim está perto, sem dúvida alguma. Nós temos o fim individual, pessoal, dessa dimensão. E temos o fim coletivo.
Mas entre esse fim coletivo, existe o rapto, o arrebatamento, que vai operar, vai acontecer de uma forma muito sutil. E muita gente vai ficar esperando o arrebatamento, vai continuar pregando o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, quando o arrebatamento já se deu há muito. O rapto já se deu. Nós temos dois coelhos, numa linguagem bastante popular, a serem atingidos com a mesma cajadada, né? Que é a salvação comum e o arrebatamento. A salvação comum, ou seja, ser salvo, ressuscitar na segunda ressurreição, é uma coisa muito profunda, muito grande, muito tremenda. E que não depende de quem corre, de quem quer. Mas é claro que depende de uma aceitação, porquanto temos sido criados com capacidade de escolha e livre-arbítrio. Então, para a salvação, pode-se rejeitar e pode aceitar. Quanto a ser esposa do Cordeiro, estar no arrebatamento, isso aí é uma questão de eleição, de predestinação. Não tem ninguém que faça, quem quer que seja, se transformar em um eleito, em predestinado para a noiva de Cristo. Ninguém tem uma marca na testa sobre isso. Mas não tem oração de mãe, não tem vida boa, vida correta, exemplar, santa, que possa colocar a quem quer que seja na noiva, na esposa do Cordeiro. Porquanto ela é formada de pessoas cujos nomes já foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Aqueles que pertencem à salvação, que levantarão na segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20, esses têm os seus nomes no livro da vida. O que pode ser colocado e pode ser riscado. Judas teve o seu nome no livro da vida, não no livro da vida do Cordeiro. E quando ele cumpriu aquilo para o qual ele tinha nascido, seu nome foi riscado, foi apagado do livro da vida. Esse riscado aí significa mais ser banido, apagado, tirado dali. É uma consciência que cada cristão deve ter. Fizeram uma pergunta para o profeta em relação às crianças. Ou ele perguntou pelas próprias pessoas, coisa que ele gostava muito de fazer. Você pergunta isso e aquilo. Uma vez que todas as criancinhas que morrem são salvas, porque toda criança é salva. Ela morreu na idade da inocência, ela é salva. Não importa se é menino de rua, se morreu na guerra, no acidente de avião, no mar, na terra, num antro de prostituição, a prostituta das mais baixas lá, deu à luz uma criança e ela morreu. Ela vai aos céus. Esse pecado original, tão
que preocupa tanto o catolicismo, esse foi apagado dentro daquela escritura que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está bem. Mas ainda, que o sangue que tira o pecado do mundo, que apaga o pecado do mundo. Foi São João que escreveu, né? Então, isso aí se refere o inocente, a criança, está dentro desse quadro. Mas o profeta esclarece, acrescentando: se vai estar no rapto, não sei. Isso só Deus sabe quantas daquelas criancinhas que têm morrido diariamente estarão no rapto. Se eram eleitas, se tinham seus nomes no livro da vida do Cordeiro, elas estarão no rapto, no arrebatamento. Ressuscitarão na primeira ressurreição. Se não, elas ficarão para a segunda ressurreição. Mas são salvas. E o salvo não se sentirá, quando estiver gozando do estado de salvação, ele não se sentirá em prejuízo por não pertencer à esposa do Cordeiro. Esse conhecimento é muito bom e muito profundo e confortador, consolador. Porque o profeta diz, às vezes, o nosso espírito fica tão rebelde que a gente chega a pensar que a gente não é cordeiro. O que significa? Que a gente não é eleito. Eu pensei agora à tarde que se tivesse um pregador, mas já era tarde para pregar hoje, me ajudaria muito. Portanto, a sua atenção me ajuda muito. E a sua desatenção me prejudica. Aí significa que você saiu de casa para vir prejudicar o culto. Pensa bem nisso. E assuma essa responsabilidade. Teve tanto trabalho para sair de casa. Vir ao culto para prejudicar o culto? Então, vamos fixar nisso, porque tem muita importância isso aqui para nós. São duas classes de salvos. Eu gostei muito disso, porque é uma controvérsia na teologia, cujas raízes dentro do Evangelho, das eras, das igrejas, na teologia, né? Do Evangelho para os gentios, tem a doutrina de Calvino, que dá um seguimento aí pelos batistas, por aí assim. Uma vez salvo, salvo para sempre, e se creu, já foi batizado com o Espírito Santo, e ninguém se perde, uma vez que creu, uma vez que foi batizado. Essa é a doutrina de Calvino. E ele chegou a matar quem não cria, quem não aceitava. Já Armínio dizia, não, pode perder a salvação. Então chega o profeta e põe as duas coisas no lugar. Diz, não, por um lado, não se pode perder uma ovelha eleita, predestinada, cujo nome está no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Por outro lado, Armínio está certo, dentro do outro lado, não é? Que pode-se perder a salvação, pode-se perder aquele que não é predestinado para a esposa.
que tem o seu nome no livro da vida apenas. Agora, uma característica desses salvos é que eles não odeiam o profeta de Deus. Eles tratam bem a noiva. Eles estão misturados com ela. As 5 virgens nécias, elas se tornaram nécias por não se encherem do Espírito, por não terem a plenitude do Espírito, mas elas eram virgens. E elas são compostas de pessoas justas que estão no sistema religioso, denominacional e dentro da mensagem. São 2 grupos que formam esse quadro aí de Mateus 25. São Mateus 25. Então, é um conhecimento que alicerça muito a fé pela qual você batalha. E não se pode entender quando se encontra eleitos contra eleitos. Irmãos perseguindo irmãos, irmãs perseguindo irmãs, irmãos com ódio de irmãos, irmãos murmurando contra irmãos, culpando, condenando a irmãos. É uma coisa que deve ser pensada de uma forma muito séria, lá no travesseiro. A hora de pensar melhor é no travesseiro, né? No travesseiro. A solicitude, a angústia que tem caído sobre a humanidade, nós sabemos que os Estados Unidos da América do Norte estão ali dentro do capítulo 13 de Apocalipse, com 13 listas, 13 colônias inglesas que fundaram, foram para lá com o Evangelho na mão, com a Bíblia. E ele se tornou uma besta muito poderosa, que inclusive manteve a liberdade do culto no mundo todo, do Evangelho. Porque se os Estados Unidos não tivesse se agigantado em poder econômico, bélico, político, a Igreja Católica teria dominado o mundo e feito o mundo que estava ao alcance dela um súdito seu, como fez por algum tempo. Na União Soviética, quando Stalin, antes dele, Lenin entrou, o Kemba me ajuda muito na história. Ele qualificou a religião como o ópio da humanidade. O ópio neutraliza, amolece, embanana a pessoa, né? Paralisa. Mas ele estava certo. Você sabe que ele estava certo porque é o que ela fez, é o que ela faz. E é o que ela queria fazer na União Soviética, como fez no México, fez no Brasil. Ela expulsou os jesuítas, expulsaram os holandeses do Brasil, porque você já pensou se ficassem os franceses no Maranhão, os holandeses no Pernambuco? Que potência não seria isso hoje? Seria outra Europa, né? Com muito maior potencial, muito mais poder. Mas por causa da Bíblia que os holandeses traziam, e para manter o povo na ignorância, nas superstições, eles expulsaram como heróis, como brasileiros, entre aspas. Mas, na verdade, era uma política religiosa, expulsando. Eles não queriam o povo civilizado. Não. Para crerem numa imagem
e assim por diante. É senhora de toda cor. E para ser carregada no andor e paralisar uma nação, eu digo, olha, os eleitos não param o seu serviço nesse feriado. Não. Eles podem fechar a porta por causa da lei do país. O seu comércio tem que fechar. O que vai fazer? Tem um quadro de funcionários, ele tem que liberar. Mas o que tiver alcance dele, ele ignora um feriado como esse. Isso é uma blasfêmia. Isso é um assalto à nação. Milhões de dólares de prejuízo. Que pusesse, então, no domingo. Mas o tempo sempre, o tempo, ele castiga a gente nas palestras, porque a palestra ela tem que ser assim, ela tem que dar a volta, você tem que sair do rascunho, vem a inspiração, você acaba não completando. Sempre os rascunhos ficam pela metade, os esboços, não é? Mas é isso mesmo, tá bom. Então, ele fez isso. Ele queria fazer uma super raça. Ele botou a Igreja Católica para fora. Ele queimou os inválidos. Todo mundo que vivia sobrecarregando a previdência social, ele queimou, mandou queimar. Aleijados, cegos, velhos, ele mandou queimar tudo. E começou a escolher rapazes e moças de boa saúde para uma reprodução de uma raça pura, forte. É o lado negativo da coisa. Você sabe que Deus vai fazer isso, Ele vai queimar isso aí. Ele vai queimar. E tudo quanto é inválido vai queimar. Inválido não é só aquele que é aleijado, cego, tem tanta gente nova, bonita, forte. Quanto mais forte, mais sábio, mais inválido. Mais pesado para a nação. Mais causador de inflação. Isso vai ser queimado, sem dúvida alguma. E virá uma nova raça, uma raça pura. Sempre o diabo faz uma coisa. Você vê que Nabucodonosor fez com Babilônia, ele fez uma cidade e parecendo com tudo que é a nossa cidade. Ele quis botar até um jardim suspenso, aquela coisa toda. Tem um clamor. Lúcifer conheceu muito bem, ele sabe muito bem. Tanto que ele não quis fazer um inferno, ele quis fazer um céu melhor. Essa é a característica de todo obreiro que levanta contra um ministério assim que realiza. Ele quer fazer uma coisa melhor. O Mombrana disse que ele é como Urias. Na mensagem Influência, Mombrana fala isso. E é uma característica de Lúcifer fazer isso. O que Jesus vai fazer, ele tem procurado fazer. Hitler pensou nisso, Mussolini pensou nisso. E até hoje existe esse pensamento. Porque lá no fundo mesmo, você sabe que o país, os países gemem com a Previdência, gemem com os aposentados. É a supercarga. A supercarga. Porque só vai aumentando cada vez mais. E vai inchando a máquina. É custoso, é difícil, se torna um peso mesmo. Não resta dúvida. Agora, só que Jesus vai fazer diferente. Aquele que é aleijado, sendo dele, ele dá um corpo perfeito. Se é velho, ele bota novinho em folha. É uma raça pura, com corpo não sujeito ao espaço, ao tempo, à luz, à matéria.
Ele vai queimar só o que não presta. Vai queimar só aquilo que não presta. Só aquilo que não ajuda e que não tem parte com essa outra vida. Essa ele vai queimar. Não tenha dúvida. Então, esse não é Lenin, não é Stalin, não é Mussolini, não é Hitler, não é ninguém destes. Não é o romanismo, não é nada disso. É o Senhor Jesus Cristo. E falando nisto, então dá razão para ele dar esse sermão aqui em São Mateus capítulo 6. A partir do verso 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, a palavra Mamon, a tradução literal mesmo, é riqueza. É riqueza. Porque você sabe que o rico de verdade mesmo é aquele que é feliz com o que tem. E não tem ninguém feliz com o que tem, com o que possui. Daí então a solicitude, a angústia, a apreensão, a perturbação, a insatisfação. E alguém disse: a mensagem de domingo de manhã foi para mim, o outro diz: não foi para mim, o outro disse: foi para mim. Eu disse: não, foi todinha para mim, do princípio ao fim. Foi meu retrato falado. Só não com uma coisa ali que eu não sofro apreensão por causa de ter coisas nesta vida. Meu coração não está nisso. Não sei se é minha própria natureza ou o que é. Então, ele continua dizendo: por isso, você viu aqui, tem que odiar um senhor. Na verdade, você sabe que o mundo odeia a Deus, o mundo canta para Deus, o mundo ora a Deus, o mundo prega a Bíblia e odeia a Deus. Odeia a mensagem. Deus é a mensagem do dia. Odiou a Lutero, odiou a João Wesley, odeia o profeta. Odiar um mensageiro de Deus é odiar a Deus. E eles sabem discriminar, eles sabem virar as costas. E oxalá que todos os filhos de Deus soubessem também virar as costas para Mamon. Odiar esse Senhor que manda no mundo. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Aqui o preguiçoso gosta demais dessa mensagem. O preguiçoso, aquele que gosta de ser o João da carteira, né? Levanta, João. Ó, João, levanta. O vizinho achou uma carteira cheia de dinheiro, levantou cedo. Ó. Ele achou uma carteira cheia de dinheiro. A mulher queria que o João levantasse para achar uma carteira de dinheiro. Ele virou para o canto e disse: a mulher mais cedo levantou quem perdeu a carteira. É preguiçoso. Os preguiçosos gostam muito dessa advertência de Jesus. Mas ele não vai lá, vai estar com a formiga preguiçosa. Não vai lá na carta de Paulo e diz: só quem não trabalha não deve comer também. E chegou a ponto de dizer que não deve nem ser saudado pelos irmãos. Paulo foi muito forte. Coisa esquisita, né? Forte mesmo. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, aquela apreensão, aquela avareza, aquela tensão, aquela coisa que tira o sono, que tira a saúde, que explode o coração.
e que te deixa com os nervos na flor da pele. Pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber? Nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir? Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Só que o Pai Celestial não vem lá botar a sementinha no bico dela, não. Ela voa, ela escapa do gavião, ela luta, ela passa e voa, e trabalha, e vai lá catar semente. Ela trabalha. Ela faz isso. Ela é prudente. Ela é prudente, a formiga é prudente. Agora, quando se torna solícito, ambicioso, então nunca está agradecido, nunca está satisfeito. Aí começa a salgar o seu prato com o suor dos outros. Começa a salgar a sua comida com o suor do trabalhador, sugando. E daí outras e outras injustiças. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aqui, havendo tempo, se houvesse tempo, a gente ia entrar um pouco no lado espiritual disso aqui, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e ver que o nosso corpo não vai ser encontrado despido. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Os gentios aí, ele falou em outras palavras, os pagãos procuram, que só tinha paganismo. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha, então, o que está acontecendo? Ainda hoje eu dizia isso. A nação está passando por uma fase crítica de recessão, na verdade. A verdade é essa. Porque há um grupo de pessoas já entrando em greve de sacrifício de costurar a boca. Costurar a boca mesmo. E alguém lá já fez sem anestesia, dizendo que a dor de furar os lábios não é tão grande quanto a dor de não poder levar alimento para os filhos. Veja o que está acontecendo lá dentro de Samaria. Como é que ficou o problema econômico lá dentro. Então nós estamos passando uma fase difícil. Difícil. E o pior é o seguinte, que todo mundo está pago para dizer que tudo vai bem. O moribundo está lá morrendo, e o médico tem que dizer que está bem. O outro está com um monte de processo, o advogado diz, não, está bem. A construção está caindo, o engenheiro tem que falar que está bem. E todo mundo dizer que está bem.
é a mensagem de Jorão, filho de Jezabel. É isso, é claro. Como é que é? Tudo em paz, eu. Ah, tudo bem? Tudo bem aqui com a minha mãe, vai tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, você vai ver agora. A verdade é esta, gente. Não vem um melhor depois de um ruim. Nunca. E a fase que nós estamos passando é uma hora de cuidado. Muitas vezes nós estávamos com o nariz muito para cima. É sinal de baixar a cabeça, de entender que as coisas não são como nós pensamos. E Deus permite certas coisas para que isso aconteça, para que nos humilhemos. Pai, tudo bem? Tudo bem, tá uma beleza. Quer dizer, uma beleza para quem está empregado, para quem tem uma renda suficiente, que chega no fim do mês, não tem problema, não é certo? De qualquer maneira ela aparece. E, conforme nós ouvimos de manhã, vamos comprar. Comprar tudo que vê, tudo que oferece, porque vamos comprar. A coisa é comprar. Comprar e vender. Porque são os dias de Noé. Compravam e vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, construíam e edificavam. A apreensão continua, sendo que Deus tem sido colocado lá em 10º lugar. O reino de Deus, na verdade, é domínio de Deus sobre os sentidos, quebrando o orgulho, quebrantando o coração, fazendo as pessoas humildes, constrangidas pelo amor de Cristo. Então é uma hora também de parar, de ficar quieto, às vezes. Assuntar, como dizia o Bahia. Assunta, menino. Então é aquela hora que o irmão Branham disse que o índio olhava 9 vezes para dar um passo, enquanto nós damos 9 passos para olhar uma vez. Em todos os sentidos. Quando se desorienta, anoitece, amanhece com um pensamento, é isso. Anoitece, amanhece com outro pensamento, é isso. E aí começa a confusão. Começa a tomando prejuízo, e começa a perturbar, e aí já não pode mais assumir os compromissos, corresponder, e o cheque já fica sem fundo, e a dívida vai sendo acrescentada e coisas assim, e vai indo, e vai complicando. Olha, melhor seria parar. Para um pouquinho. Calma. Segura o que tem. E pensa, como Salomão pensou, tendo o que comer e com o que cobrir, eu quero estar com isso contente. Foi Paulo falou e Salomão disse, eu não peço pobreza nem riqueza, mas que não me falta o pão de cada dia. Espera um pouco, agradeça a Deus. A rola pode voltar a cantar. Cantar de Salomão. Ela pode voltar a cantar, mas depende da calma. Por insensatez, por falta de entendimento, pessoas perdem as suas maiores oportunidades, pelas quais às vezes vivia chorando, orando e criando casa e coisa e tal. Deus sempre vem através de parábolas. E nós, às vezes, não entendemos. Depois nós não temos nenhum direito de cobrar de Deus. Ele está sempre cuidando de nós.
Ele está sempre cuidando. Aqui, na mensagem testemunha, não dá para mim fazer como eu pensava, mas eu vi isso aqui de uma maneira muito bonita. Conhecer, ter conhecimento, ser testemunha. Jesus disse aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser testemunha aqui não é só ser bonzinho, dar um bom testemunho no restaurante, lá no emprego. Não é só isto, bem entendido. Não é somente isto. Mas nós somos testemunhas dos cumprimentos das profecias. Nós somos testemunhas da história contemporânea. Eu trabalhava numa loja de material de construção quando vi o chefe, o doutor, que não cumprimentava ninguém quando entrava. Mas ele entrou tão eufórico, parece tão satisfeito por ser inimigo político do então presidente da República, saudoso Getúlio Vargas, que ele entrou segurando aqui assim, diz, o homem morreu, o homem morreu, o homem morreu, falando conosco. Ele nunca tinha dado um bom dia para um funcionário. O homem morreu, o homem morreu. Então, nós, daquela adolescência, daquele dia, somos testemunhas da história contemporânea, da época. Quem viu o primeiro voo é testemunha daquilo e continua sendo assim. Então, isso me veio assim, sem nenhum esforço, vem pelo Espírito. Gente, nós somos testemunhas da coluna de fogo de novo. Gente, isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. Eu castigo, na verdade, às vezes tem hora que eu sou agressivo, sou até injusto com os nossos tocadores, cantores, não é? Exigente até demais. Mas tem uma coisa, existe uma gratidão. Quando eu ponho uma fita daquela que eu estou ouvindo na viagem, ou para o rádio, que esse ministério está entrando, né? E eu estou tentando, sempre brigando para aperfeiçoar essas gravações por causa disso. Então vem aquela gratidão tão grande por eles. Porque cantar como eles cantam, tocar como eles cantam, como eles tocam, é tudo comércio nessa época, nessa era. É comércio. Todo talento executado é comércio. Não existe talento sem retorno. Agora, isso vai fazendo as testemunhas. Eu estou defendendo essa tese no rádio, sei lá até onde ela vai. Sei que eu estou mexendo com um ninho de demônios. Um ninho de demônios. Você mexer com rock, com música, é mexer em ninho de demônios. Ou eu sou um pequeno falso profeta, ou então eu sou um pequeno verdadeiro profeta. O irmão Branham está dizendo aqui que Elias era testemunha de Deus do cumprimento de sua própria palavra, que ele próprio estava enfrentando a seca, porém alimentado. Ele diz aqui na linguagem que ele gostava de usar,
que ele tinha 3 refeições por dia que os corvos levavam para ele. 3 refeições por dia. Ele chama de... Eu não sei como é que dá a gente tão forte, tão robusto, comendo sanduíche, hot dog, igual esse. Então ele fala assim, que os corvos... Ele está achando que Elias era americano, né? Que os corvos levavam um sanduíche para Elias. E eu já digo, não, irmão, Brandon, de certo ele levava um pedaço de carne de carneiro, com lentilha, aquele pão de Abraão, uma coisa assim, né? Ele disse, ele levava um sanduíche para Elias. 3 vezes por dia. Quando ele próprio estava testemunhando, a viúva estava sendo testemunha daquilo, estava vendo, estava sofrendo, vivendo aquela condição do cumprimento da palavra. É o que poucos entendem às vezes e deixa até mesmo que o diabo explore a sua sinceridade. Porque nós estamos vivendo as consequências do cumprimento das profecias de William Branham, de Elias. Nós estamos. Somos testemunhas na carne, na lágrima, no riso, na necessidade, na abundância, na escassez. E tem uma coisa, viu? Com uma diferença para melhor. Porque não há alimento espiritual. Quando a igreja ficou sustentada somente em música, que a igreja está sustentada hoje em festivais, em música, política e sermões filosóficos, na parte moderna. E há uma seca profetizada por Amós que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando a seca de Abraão com Sara. E sabe, quem é que está trazendo isso para nós? Não é corvo, é águia. É a águia. Você vê quando ela bota a carne lá, a sua caça no bico do filhote. Não tem quem tenha alimento como nós temos. É o alimento substancial. Há solidez nisso. Você pode sair daqui e enfrentar uma situação muito mais difícil do que tem enfrentado até aqui. Mas você não sabe explicar. Eu vejo meu irmão ali atrás, que eu não guardo o nome, esteve nos Estados Unidos. Vai para lá, enfrenta lá, e só ele sabe o que passou por lá, e vai daqui, vai lá. Você sabe, não tem como tirar. Há uma substância. Não tem como tirar essa eleição de dentro. Eu vou saltar aqui. Vou pular bastante parágrafos aqui, deixar aqui só. Vocês conhecem a história que Elias chegou lá em 1 Reis, eu relacionei aqui, fiz concordância. 1 Reis, capítulo 17, verso 14. Você quer fazer a concordância? Você pega a mensagem de Testemunhas, parágrafo 176 a 198, toda a mensagem. Mateus, capítulo 6, 24, verso até o 34, né? 1 Reis 17, 13. Pode ler do 8 até o 24, que é a história toda de Elias com a viúva. E ele diz aqui no verso 3, e Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz isso, diz primeiro para mim, um bolo pequeno. Primeiro, para mim. Que ousadia, hein?
Homem que vem alimentado, ele estava robusto enquanto ela estava esquelética. E chega e pede o último bocado dela e você tem que fazer o primeiro para mim. Esse ridículo, ele é frequente nas Escrituras, do Velho Testamento ao Novo. Não é lícito lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Ao teste. Mas ela não teve a insensatez de deixar passar aquela oportunidade. Ela sabia por que estava ali. Ela sabia a causa pela qual ela chorava, pela qual ela gritava. É, sim, Senhor. Humilde, né? É, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Grande é a tua fé, mulher. Grande, grande. Você conseguiu tudo. Aí vê, o caso de Ana está entrando demais no assunto, né? A humilhação que ela sofreu lá no templo. Mas ela não teve a insensatez de saber que naquela hora daquela humilhação que ela estava sofrendo, era justamente a hora da sua vitória. Se ela fechasse ali, virasse as costas, saísse cascavelando, como uma mulher saiu do auditório, o irmão Brana foi lá, tirou o paletó e botou nas pernas dela. Ela saiu cascavelando, vociferando, caiu morta logo. Ela não, se ela tivesse humildade de falar, meu Deus, corar o rosto, mas dizer, Deus me amou tanto, esse paletó do profeta eu vou levar ele para casa agora, vou guardar ele a vida toda, e eu vou fazer vestido agora para me vestir. Teria sido completamente diferente para ela. Completamente diferente. Ou que Deus não nos deixe, porque parece um jogo. Parece um jogo que Deus faz com as pessoas. Parece que é um brinquedo com Jacó, um brinquedo com Abraão, um brinquedo com Moisés, um brinquedo com Josué. O que é isso? Se o brinquedo de Deus é esse, ele não perde uma partida. Ele ganha todas. Ele seleciona. Ele dá oportunidade. Não foram os que não erraram que estão na galeria dos heróis da fé. Não foram. É composto de gente que errou. É interessante, é gente que errou. É gente que matou, é gente que adulterou, é gente que fez isso, gente que fez aquilo. Galeria dos heróis da fé. Fosse num culto lá com Deus dirigindo, com Davi ao lado. Deus me livre. Ai, cara, Deus. Com que cara ele está ali agora? Mas Deus é Deus. Ele sabe melhor. Essa frase, God knows best. Deus sabe melhor, Billy. Mas, pai, a situação é, Deus sabe melhor. É uma hora de calma. Desde que você ponha Deus em primeiro lugar. Ele disse aqui, ó. O irmão Branham disse aqui. Se referindo a Elias, ele disse, vá, traga-me o bolo primeiro. Aí o irmão Branham disse, amém. Pronto. Traga-me o bolo primeiro, não discute não. Mas, coitado, meu filho, o protecionismo logo já disse, acabou, você aparece aqui na minha porta, eu nunca te vi, estou morrendo aqui. É por sua causa, né? Que está caindo esse juízo na terra. E eu vou pegar o último bocado para alimentar meu filho, que eu tive dor de parto com ele. Vai embora daqui, velho. O pastor Amâncio gosta de usar esses termos assim, nessas comparações.
Aí o profeta disse, no parágrafo 190, constrange um pouquinho, mas dá para descer, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? Você é testemunha. Nós somos testemunhas da neve. Nós somos testemunhas da irmã Hat, da conversão dos seus filhos pela palavra falada. Porque nós cremos. Nós somos testemunhas da ressurreição do menino da Finlândia. Nós estávamos lá. Tanto quanto se fosse aqui agora. Nós somos testemunhas de todos aqueles fenômenos, deste fenômeno fotografado pelo Observatório de Tucson. Nós somos testemunhas daquele fenômeno ali. E sermos testemunhas. É onde eu digo que a dor fica em segundo plano agora. A dor passa, gente. A dor passa, ainda que seja ali, né? Ali. Ela passa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? Testemunhas, parágrafo 190. Coloque Deus em primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Pague tudo primeiro. Pague a Deus. Ore primeiro de manhã. Ore primeiro de manhã. Mas não dá tempo, não é? Porque ore através do dia todo. Tem um irmão que ia dar graça e ficava fazendo aquele sermão, né? Na hora de trabalhar, na hora de comer, então pegava o prato, irmão, dá graças. Aí o outro já dizia, olha, irmão, você não vai ficar orando pelo presidente da República, pelo prefeito, você ora pela comida e vamos dar graça. Nós vamos comer. Não é hora de orar pelo presidente da República. O irmão Brana fala isso. Se você é chamado para orar, não é hora de orar. Gente, não é criticando não, mas a gente às vezes até quer ouvir alguma coisa no rádio, alguma coisa que possa aproveitar. Oh Deus, abençoa o pastor fulano nessa hora, abençoa a irmã Cicana, mesmo, Tiburtina, que ela deixou o lenço cair da cabeça, coitado. Gente, isso é oração para fazer em rádio? Faz oração. Quer orar pelos irmãos? Ora em casa. Tomar o tempo. Qual é o ouvinte que segura com isso? Tira logo do rádio, muda para outro lugar. Como se estivesse falando só com a congregação, só com a família. Ore através do dia todo. Você sabe que a verdadeira oração é em espírito. Você pode trabalhar, você pode brincar, você pode cantar, você pode chorar, você pode suar, você pode dirigir, você pode fazer tudo com o seu espírito em oração. Você pode orar dentro do elevador, ninguém está dentro do avião, dentro do ônibus. Você pode orar em tudo quanto é lugar. Ore através do dia todo. Dê a Deus o primeiro lugar em tudo. Você será testemunha. Nós somos testemunhas da palavra falada. Nós somos testemunhas dos 7 trovões, dos 7 selos, da abertura dos 7 selos. Isso sem falar em testemunho de vida, a vida vivida. Não dá mais. O certo é que, ao fazer isto, o que aconteceu? A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias.
do profeta. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu, veja a prova que vem. Assim que obedece, assim que crê. Parece que vem uma prova para dizer, tá vendo? O que você foi fazer? E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele fôlego nenhum ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade? Ela lembrou de alguma coisa. E matares a meu filho? E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Ele tinha uma cama lá. E clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe. E disse a Elias, vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós somos testemunhas disso. Nós vimos isto aqui acontecer. Nós somos testemunhas daquele dia do Calvário. Nós somos testemunhas do Pentecostes. Agora vamos inclinar nossas cabeças. A melhor coisa que a gente aprende com Davi, por exemplo, é dizer, não. Ele está falando a verdade. Deixa ele falar. Isso é o Senhor. Deixa ele falar. Deixa. Não tem que me defender, não, por causa disso. Ele está falando a verdade. Eu sou sanguinário mesmo. Quem sabe alguns de nós aqui têm vindo numa situação idêntica. Aliás, isso não é revelação, não é profecia. Dado as circunstâncias que vivemos hoje, todo mundo está passando, sofrendo as consequências do pecado sobre a terra na qual vivemos. A própria natureza está sofrendo, gemendo. Muitas coisas que pensamos que às vezes é até pecado, como disseram de Jó, é consequência natural da condição do tempo, diz o profeta. Então melhor mesmo é dizer, Senhor, eu aceito, quero enfrentar a situação com calma, a minha alma descansada no Senhor, e eu quero fazer tudo o que eu posso da melhor maneira, conforme Elias ensina, conforme a tua palavra ensina. E eu quero descansar. Eu não vim para cá por acaso. Eu poderia estar em outro lugar muito diferente. Eu sei que tem que ter havido uma chamada
sobrenatural para mim estar aqui, eu bem conheço a mim mesma, a mim mesmo, eu não estaria aqui. Começando por mim, Joaquim Gonçalves, não estaria aqui. Então isso valoriza a cada um como testemunha. Você é testemunha, você aonde for agora, mesmo visitante, você que entrou aqui talvez pela primeira vez. Ao sair aí fora, você pode ver um mundo completamente diferente. Aquela mulher que passa ali de short, calça esporte, cabelo cortado, cara pintada, e com as coisas de fora, você vai ver por um prisma diferente. Falar, olha, isso aí tudo é o cumprimento das profecias. É o juízo temporário que caiu sobre a terra. Você vê uma rosinha, uma florzinha ali, no pé do muro. Ela fala tanta coisa para você. Fala, eu posso sobreviver aqui, hein? Eu vi isso lá em São Paulo, naquele complexo de concreto, né? As flores, no meio da fumaça. Eu posso sobreviver aqui, viu? Por que você também não pode? Aquele soldado lá, depois daquele bombardeio, uma coisa chamou a atenção dele, aquela grande pedra toda preta, enfumaçada, tinha uma flor branca lá debaixo. Aquilo chamou a atenção dele. A flor suportou aquele bombardeio. O Daniel suportou, Sadraque, Isaque, Abednego suportaram. E foi assim. Eu disse, olha, a semente de Abraão suportou até o corpo de Maria Madalena, do jeito que ela era, Raabe, do jeito que era ela, suportou lepra, suportou tanta coisa. E o corpo, a semente de Abraão está aqui, gente. É você. Onde estava você, Rosinha? Aqui caiu neve, 15 centímetros de neve. Eu fiz fogueira aqui, eu queimei aqui, ó, nesse chão aqui. E agora você brota aí, onde é que você estava? Pensa nisso, volta para casa, abençoada, abençoado. Não tem que fazer força, não. Relaxa, descansa. Descansa, Ana. Descansa, Ruth. Descansa. Você está com a Noemi? Está respingando aos pés de Boaz? Então descansa. Descansa. Você já decidiu, você já fez sua decisão, fez sua escolha. Quando você podia voltar, você não voltou. Foi uma escolha voluntária. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Então, descansa pela tua escolha. Você escolheu essa mensagem? Você escolheu sofrer injustiças, coisas que você não admite, em todos os setores do trabalho, seja onde for? Você escolheu. Você tem que dizer, essa é a minha escolha. Então, há um Boaz para você, há um remidor para você. Isso te dá saúde. Isso você vê, já tirou a dor. A dor saiu. Agora os pedidos de oração estão mais ainda vivificados diante de Deus. O livro de oração, as peças de roupa. O seu pedido. Você não é um charamingador nos pés do Senhor, não. Você é um homem e uma mulher de fé. Você se aproxima dele como quem sabe que ele existe e é galardoador daqueles que se aproximam. Você crê simplesmente. O nosso hino nacional é somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Depois você diz, creio, Senhor, creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Em nome do verbo de Deus, da palavra falada.